Oi, gente! Começamos agora mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor, que leva para você, na sua casa e em todo o Brasil, informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa, um tema diferente. A vida é feita de fases e algumas podem apresentar diversos sintomas. O período de transição, em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva, que acontece normalmente a partir dos 40 anos, é marcado por uma diminuição progressiva da quantidade de hormônios produzidos e, por consequência, pode trazer oscilações de humor e uma série de flutuações no ciclo menstrual. E este período é o climatério. É o nosso assunto de hoje. E para me ajudar a discutir melhor esse assunto, ninguém melhor do que ele, Marcelo Gogo Júnior, parceiro de programa aqui do Hora da Saúde. Olá, Glaucia. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. A gente vai falar hoje sobre climatério. Como você falou, o climatério pode começar entre os 40 e 45 anos de idade e se estende por alguns anos, trazendo alguns sintomas característicos. E é isso que a gente vai discutir agora. E embora seja uma fase natural da vida da mulher, é importante fazer o segmento médico, né? Pois existem diversos tratamentos que podem ajudar a diminuir os desconfortos comuns desta fase, não é isso? Exatamente. Vamos sentar, Marcelo, para falar mais sobre climatério. Climatério é a mesma coisa que menopausa? Não. Não. Climatério é um período da vida e menopausa é um evento. O que isso quer dizer? A menopausa, ela é a data da última menstruação. Certo. Então, a menopausa, ela tem dia e hora certa, né? O climatério é um período da vida, assim como a puberdade é um outro período da vida. Na puberdade, a gente tem um período de desenvolvimento da mulher em que ela vai entrar na vida reprodutiva e vai ter o afloramento da sua capacidade reprodutiva. O climatério é a senescência, né? É o apagamento dessa capacidade reprodutiva. Então você vai ter uma alteração fisiológica, é um evento que acontece naturalmente, em que a capacidade reprodutiva da mulher diminui. Essa redução da capacidade reprodutiva da mulher é denominada climatério. Então ele não começa quando começa a menopausa, ele começa a partir dessa diminuição. Isso. A menopausa, ela está contida geralmente dentro do período do climatério. Não, ao contrário. Exatamente. Algumas condições podem gerar uma menopausa precoce, anterior ao climatério, né? Mas são as exceções. Normalmente o que acontece é que com esse envelhecimento, essa progressão da idade da mulher, vai diminuindo a capacidade reprodutiva e com essa diminuição da capacidade reprodutiva acontece a menopausa em algum ponto. Marcelo, quais são os principais sintomas do climatério? A gente vai perceber no climatério sintomas que vão estar pré-menopausa e outros que vão estar pós-menopausa. Mas, de modo geral, os primeiros sintomas vão incluir uma alteração do fluxo menstrual, né, uma alteração de padrão. Então, eu sempre tive um ciclo regular, com o mesmo número de dias, a mesma frequência, e aí, de repente isso começa a variar. Isso é um sintoma possível. Fadiga, irritabilidade, isso também pode acontecer. Dores de cabeça podem acontecer. Oscilações de humor com muita intensidade. Às vezes o aparecimento de quadros depressivos podem acontecer, né? Esses são os principais sintomas. Alterações de memória, na verdade, a alteração que mais acontece é uma alteração cognitiva. Então, de modo geral, o nosso corpo ele tem uma capacidade cognitiva, que vai ser a função da nossa mente, do nosso cérebro, em perceber os estímulos e responder a eles. Na menopausa, durante o climatério, a gente tem uma redução dessa capacidade cognitiva por essa alteração hormonal. Essa alteração cognitiva, ela pode gerar alterações de memória, sono. A alteração do sono é muito importante. E a gente tem o sintoma clássico dos fogachos, que nem sempre vão estar presentes, mas incomoda bastante as mulheres. Esses sintomas, Marcelo,
Eles aparecem juntos ou eles podem aparecer isoladamente? Eles vão aparecendo de modo gradativo, né? Existem algumas complicações que são mais tardias da menopausa e outras complicações que são mais comuns, mais precoces. Não comuns não, mais precoces. E a gente categoriza esses eventos de acordo com a menopausa dentro do climatério. Então você tem sintomas do climatério que são mais comuns antes da menopausa, né, e que vão chamar a atenção, como esses que a gente falou. A gente tem sintomas que são mais comuns depois da menopausa. A gente tem que lembrar que o que está acontecendo é uma variação dos hormônios que fazem com que a mulher tenha a sua fisiologia feminina ocorrendo de modo fluido. Certo. Então, é o que garante o turgor da pele, que é essa que dá a feminilidade da pele para a mulher, que é esse aspecto da pele mais fina, né? A alteração dos cabelos, por exemplo, é uma coisa que pode acontecer. Tudo aquilo que o padrão de gordura corporal, de redistribuição de gordura corporal, o climatério vai trazendo uma alteração metabólica importante. Então, essa de redistribuição hormonal vai fazendo com que a minha fisiologia, a maneira como o meu corpo funciona, de modo geral, também mude. Porque a minha prioridade biológica, ela vai mudando. O corpo feminino, ele é feito durante o período reprodutivo para ter sua máxima capacidade de reprodução atingida. E isso é gerar uma nova vida e manter essa nova vida. A partir do momento em que a minha fisiologia se modifica e essa prioridade não é a minha prioridade biológica mais, então a minha capacidade reprodutiva diminui, tudo aquilo do meu corpo que era voltado para essa finalidade vai priorizar outras questões de sobrevivência daquele próprio corpo. Então, o meu padrão de gordura corporal, por exemplo, que tem uma função de estoque, ela vai ser redirecionada, a minha velocidade metabólica vai ser redirecionada, tudo isso para poder garantir a manutenção de uma outra fase, que é de preparação para o envelhecimento. Então, o climatério, ele antecede a senilidade, ele antecede o período da velhice, né, da terceira idade, que são assuntos que a gente já tratou aqui no programa, inclusive. Marcelo, esse período, como você disse que é um período de muitas modificações, ele necessita de um acompanhamento especializado? Qual a importância de se ter um acompanhamento especializado durante esse período? É muito importante a gente fazer o segmento, especialmente porque a gente tem no climatério fatores de risco para outros adoecimentos. Então, com essas alterações do metabolismo e da fisiologia do corpo feminino durante o climatério, a gente vai precisar estar atento a algumas questões que não acontecem normalmente. Então, o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele vai ter uma redução de concentração durante o climatério. A mulher que passa pelo período da menopausa, que vai ter essa diminuição da função ovariana, ela vai estar mais exposta a fatores de risco cardiovasculares, por exemplo. Porque o fator protetor que o estrogênio tem, ele vai ser reduzido. Então, é por conta dessa alteração hormonal que você tem um padrão de distribuição de gordura que vai ficar periabdominal, que é um fator de risco. Então, você tem um aumento do risco de infarto, por exemplo, por conta disso. Então, você tem uma alteração da função muscular, da capacidade muscular. Então, isso gera outros fatores de risco também para outros adoecimentos. E uma das questões que é sempre muito importante da gente observar, especialmente para as mulheres que estão na pós-menopausa tardiamente, né? Então lá no climatério tardio, depois desses primeiros anos, que envolve a desmineralização dos ossos. E isso favorece o aparecimento da osteoporose e aumenta o risco de fraturas, por exemplo. Realmente precisa de ajuda especializada. A gente precisa cuidar e olhar isso, entender as alterações do corpo. E durante esse caminho, as alterações da experiência de sexualidade feminina também vão ser muito importantes e trazem a mulher para dentro do consultório, porque às vezes pode ser difícil manter relações,
por conta de ressecamento, diminui a capacidade de lubrificação. Como eu disse, a pele feminina ela tem uma textura e um aspecto que vai ser diminuído, gera um ressecamento. Isso também acontece com as mucosas, então a mucosa da vagina ela sofre uma atrofia, isso torna a relação sexual mais traumática. Então eu preciso conhecer o meu corpo e, se eu tiver desconforto, buscar ajuda. E aí estar próximo do serviço de saúde para poder me inteirar disso, para poder desenvolver as minhas capacidades e meu conhecimento a respeito disso, do meu próprio corpo, faz parte. É muito importante que eu faça esse acompanhamento ou esteja com ele próximo de mim, para que no momento de uma intercorrência, de uma dúvida, eu não tome decisões desamparado, né, de modo desassistido. Marcelo, são muitas necessidades e também muitos sintomas, mas é possível amenizar os sintomas dessa fase, pelo menos os mais incômodos? Sim, é possível. Então, e de que maneira? O climatério, ele tem tratamento, na verdade, não é bem um tratamento, né? Os sintomas decorrentes do climatério, os desconfortos decorrentes do climatério, eles podem ser cuidados. Né? Como o climatério é fisiológico, a gente não trata algo que é natural, mas a gente consegue amenizar os desconfortos que são provenientes disso. Existem terapias que são farmacológicas e terapias que são não farmacológicas, e terapias que são hormonais e terapias que não são hormonais. Então, eu consigo, através desses recursos, então, que vão envolver medicações ou não, fazer esse controle. E além dessas intervenções que podem ser medicações ou não, eu tenho aquelas que são hormonais e não hormonais. E aí eu posso escolher dentro do meu arsenal, do momento em que eu estou, dentro desse período longo que é a menopausa, que é o climatério, e em que ponto eu estou, se é perimenopausa ou pós-menopausa, eu vou escolher a minha ferramenta terapêutica mais adequada para o desconforto. Marcelo, o profissional mais indicado para ajudar as mulheres nesse período é o ginecologista? Tanto o ginecologista quanto o médico de família podem fazer esse acompanhamento, né? A menopausa, ela é um evento que representa muito para a mulher. Ela tem um significado simbólico muito grande. E o climatério também. O climatério envolve muitas mudanças de ciclo de vida e ele coincide com outras questões. Hoje, como a gente tem uma mudança social muito importante, em que as mulheres escolhem ter filhos mais velhas, é muito importante da gente falar sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas, porque essas primeiras mudanças, esses primeiros sintomas de climatério pré-menopausa podem assustar. A gente faz o diagnóstico de um jeito muito curioso, porque eu não tenho como saber se aquela menstruação é a última menstruação. Então, o diagnóstico em si, ele sempre é pós-evento. Eu vou descobrir que foi menopausa, né, e não que é menopausa. E aí, quando essa ficha cai, é muito importante que a mulher tenha suporte, porque talvez isso gere algum incômodo, algum desconforto, alguma tomada de consciência de algo que eu não tinha percebido antes. E aí a gente tem que estar ali enquanto equipe de saúde para poder oferecer esse suporte. Marcelo, você continua com a gente no segundo bloco, né? Sim. Mais uma vez, você continua com a gente também. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com o Hora da Saúde de hoje falando sobre climatério. Não saia daí!